Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora Morning aí. Espero que você tenha tido um excelente final de semana, uma excelente segunda-feira para você, uma boa semana para você, para sua família. E estamos começando mais esse episódio de hoje do Hora Morning. Estou me ajeitando aqui ainda. Onde a gente vai falar de um tema de algumas coisas muito interessantes, né? E entre elas aqui, tem umas notícias bem legais pra gente falar. Temos aí o ajuste do gás, da gasolina, né? Que tivemos aí a partir de sábado, o caso de crise na China. Vamos falar sobre dívidas, um pouquinho sobre dívidas. Separei aqui alguns 6 pontos importantes para falar de dívidas. Mas aí depois a gente vai entrar no nosso tema de inteligência financeira, onde a gente vai falar sobre atitudes de quem tem amor ao dinheiro, né? Então tá bem interessante, tá muito legal o Aurea Morning de hoje. Então já compartilha já clica no avião, já clica no aí na setinha de compartilhar. Convida aí as pessoas, porque realmente o tema de hoje eu sinto que o Aurea Morning de hoje vai puxar pessoas ali do sufoco emocional, né? Por que eu falo do sufoco emocional? Porque existem pessoas que elas passam sufocos financeiros físicos, né? Então a pessoa tá sofrendo com dinheiro, tá sofrendo é, com uma falta de grana na família e tal, tá apertado em dívidas. Isso é um sufoco físico, mas existe aquele sufoco emocional de pessoas que estão ali afundadas realmente nas suas emoções. E você pode ter certeza, existem bilionários, milionários que estão realmente afundados em suas emoções relacionadas a dinheiro e queriam simplesmente queriam trocar essa esse sufoco emocional por um sufoco físico. Se essas pessoas que estão enterradas em sufoco emocional pudessem trocar por um sufoco físico, seria muito mais fácil para elas, né? O objetivo do Aura Morning é, é ajudar pessoas na parte tanto técnica do dinheiro, tanto nessa parte mais física, mas também na parte emocional, né? A parte emocional ela é uma coisa a parte mais física do dinheiro ela está relacionada a pessoas que geralmente, né, está relacionada a pessoas que têm um baixo salário, poucas coisas, mas na verdade o emocional ele abrange tudo. O emocional ele é um problema democrático, porque ele aborda tanto o mais rico quanto o mais pobre. Eu separei aqui um conteúdo bem legal que eu tive acesso, estava estudando e vi que 73%, tive acesso a um dado de que 73% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, tá? Isso não significa que é uma dívida grande. Nesse dado aqui, não é algo para se alarmar demais, porque nesse dado aqui estão, por exemplo, famílias que têm, por exemplo, uma dívida de R$ 300, que não impacta no orçamento, não faz essa família ficar miserável ou pobre, enfim, a gente está falando de todos os níveis, tá? Então, das dívidas minoritárias, as microdívidas, para aquelas dívidas que realmente destroem mesmo, né? Então, 73% das famílias brasileiras hoje têm algum tipo de dívida, inclusive podem ser dívidas boas, tá? Dívidas que a pessoa usa para comprar ativos, enfim. Mas aí dentro desse cenário, eu resolvi trazer seis pontos muito importantes para a gente entender quais são os direitos de quem tem dívidas. Porque eu não sei se você sabe, mas quem tem dívida tem direitos garantidos por lei, tá? E a gente vai comentar de 6 deles aqui, tá? O primeiro deles é o direito de você ser avisado. Então, quando você tem uma dívida com uma empresa, você tem o direito de ser avisado de 10 a 15 dias antes de você se tornar inadimplente com essa empresa. Antes dessa empresa declarar você inadimplente, você tem o direito de saber dessa dívida. Só que muitas vezes o que acontece é a empresa, quando já está incidindo juros, já está ali, tipo, juros rolando,
multa e um monte de coisa já virou uma bola de neve, a empresa vai e te comunica. Isso aí é atitude ilegal, né? E não pode acontecer, precisa ter esse aviso prévio, tá? O segundo ponto, expor ao ridículos e ameaças. Existem algumas atitudes de empresas aí que não necessariamente possam ser aquelas bastante explícitas, mas até as mais nas entrelinhas. Então, por exemplo, ligar dezenas de vezes na semana para te cobrar de alguma dívida que você tenha é atitude ilegal. Então, tem que haver aí um equilíbrio. A empresa não pode sair ligando para você aí sem parar para ficar te cobrando. Não podem haver situações onde, por exemplo, te tiram no meio, você está na faculdade, te tiram no meio da sala de aula para cobrar ou para falar alguma coisa de relacionada à dívida que você tenha. E também não podem te tirar no meio do semestre letivo, né? Porque isso tudo caracteriza como atitude de expor ao ridículo. Então, por exemplo, no condomínio também, um outro exemplo. No condomínio, se você tá lá, a empresa coloca, a empresa que administra o condomínio, o síndico, coloca uma lista das uma lista das pessoas que estão devendo o condomínio. Isso também não pode, caracteriza como situação para expor ao ridículo. Ameaças, por exemplo, sabe aqueles dizeres, você tem uma casa alugada, aqueles dizeres lá de que a pessoa coloca que acontecia bastante antigamente, a pessoa colocar uma notificação, né, pendurada na porta, falando do que você está devendo aluguel, risco de despejo. Isso também não pode. O outro ponto, né, já estamos no terceiro ponto, cobranças em dias e horários inoportunos. O horário para se fazer, das empresas para se fazer cobrança, é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e no sábado, das 8 às 14 horas. Não pode haver cobranças no período noturno, né, das 20 horas, a partir das 20 até as 6, até as 8 horas do outro dia, e nem aos domingos e feriados. São dias que não podem, que são considerados inoportunos. Contato com terceiros. Uma empresa, para te cobrar, ela não pode entrar em contato com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, amigo, tio, tia. Isso não pode acontecer. A cobrança ela tem que ser feita de forma exclusiva e individual, direcionada à pessoa, e os canais que a empresa são liberados para fazer isso na legislação vigente é telefone, carta ou e-mail. O quinto ponto, juros abusivos, tá? Existem muitas empresas que praticam juros abusivos. E o que é considerado um juros abusivo? É um juros que é acima da média do mercado. Não existe, pelo até onde que eu pesquisei, não existe um limite, né? Se você... depois de 1% de juro a mais da média do mercado, você teria esse problema de caracterizar como juros abusivo. Então, não existe, pelo menos até onde eu vi, uma característica que algo realmente de X juros é considerado abusivo. A regra tá acima da média do mercado, é considerado juro abusivo e é prática ilegal, tá? O último ponto é se negar a negociar uma dívida. Uma empresa ela nunca pode se negar a negociar uma dívida que você tenha. Ela pode não aceitar a sua proposta. Então vocês estão lá numa negociação, a empresa ela pode não aceitar essa proposta, mas ela não pode se deixar de mostrar aberta para negociar com você. Ela não pode simplesmente deixar de fazer isso com você. E uma coisa que é bastante importante, pessoal, não aceitem simplesmente qualquer coisa que as empresas submetem a você, porque muitas delas, como a gente já falou, nem todas elas têm práticas ideais. Algumas delas têm práticas realmente abusivas e você pode estar sendo cobrado, inclusive ter sido cobrado
ilegalmente. Então não se pode, você não é devido você simplesmente aceitar tudo que é proposto, né? Tente sempre explorar e negociar esse tema. Então, esses foram os 6 pontos que a gente falou sobre realmente dívidas, né? Sobre direitos que você tem para dívidas. E a gente vai entrar agora no nosso ponto de inteligência financeira, tá? Hoje o tema que a gente vai falar são atitudes de quem tem amor ao dinheiro. Atitudes de quem tem o amor ao dinheiro. Então assim, já vai compartilhando. Compartilha aí, já clica no avião, clica na setinha de compartilhar se você estiver no YouTube. Já chama o pessoal aí, porque hoje realmente esse tema é muito importante. O dinheiro ele tem uma característica muito peculiar. Essa característica peculiar que o dinheiro tem é de potencializar, ele tem essa enorme tendência de potencializar aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa extremamente generosa, o dinheiro ele vai potencializar essa sua característica, esse seu benefício. Se você é uma pessoa mesquinha, arrogante, soberba, que maltrata as pessoas, que coloca sua confiança, que acha que o dinheiro pode tudo, o dinheiro vai potencializar isso, né? Então o dinheiro ele tem essa peculiaridade de potencializar aquilo que você é. E assim, eu separei um trecho, né, da sabedoria bíblica aqui pra gente falar, pra gente mostrar, porque a Bíblia, como eu sempre falo, ela é uma sabedoria milenar que antes do que uma ferramenta de religião, ela é uma ferramenta histórica. E é uma ferramenta de sabedoria de algo que está funcionando aí há mais de 2000 anos. Então, além disso, especialmente no dinheiro, no que tange ao dinheiro, a Bíblia ela nos dá muitas diretrizes que balizam e nos dão exatamente o ponto de como a gente deve se guiar com o dinheiro, como que a gente deve lidar com o dinheiro. E uma dos pontos que eu trouxe aqui para falar de hoje, a gente já falou sobre diversos, no Aura Morning da semana passada a gente trouxe diversos versos. Hoje eu separei um aqui que ele fala especialmente sobre o amor ao dinheiro. Tá lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 em diante. Eu vou dar uma portuguesada aqui, não vou ler na íntegra aqui, mas vou dar uma portuguesada para você entender como que é. Depois, se você quiser, você pode abrir no teu aplicativo, na tua casa, que é um episódio onde um jovem rico, ele chega para Jesus e ele pergunta: "Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?", né? E aí Jesus vai e repreende esse rapaz. Ele repreende esse rapaz porque na raiz da palavra, né, no idioma que foi escrito, que é o grego, ele mostra essa atitude que o jovem rico de falar bom mestre, ela indica uma atitude de bajulação. Então sabe quando a pessoa chega, e aí meu amigão, a pessoa precisa de alguma coisa e chega, e aí meu amigão, nossa, como você é top, chega aqui, nossa, tô com saudade de você, putz, faz mó tempo que a gente não se fala. Atitudes de bajulação. Então era exatamente isso que Jesus, ao perceber isso, condena, né? Jesus fala, não há um que é bom senão Deus. Então Jesus repreende esse jovem por conta dessa atitude de bajulação. E aí Jesus responde a pergunta dele. Segue os mandamentos, né? Não furtarás, não mentirás, e fala lá alguns mandamentos que ele precisa seguir. E aí esse jovem vira para Jesus e responde: "Mas mestre", aí ele corrige, ele não fala mais bom mestre, né? Ele fala só mestre. Aí, mestre, mas tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ó: "Falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres, então terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue." E aí Jesus percebe que esse jovem rico, ele vira as costas e muito triste, ele sai daquele local porque ele tinha muitas posses, né?
E isso mostra, eu separei aqui 4 pontos de ensinamento que isso nos mostra sobre amor ao dinheiro. O primeiro deles é o vazio do ser humano. O ser humano, nós seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tá lá em Gênesis. E nós criamos com... Dentro de nós, dentro da nossa alma, existem coisas que preenchem. Por exemplo, o amor preenche, atitudes de alegria preenche, as conquistas que você tem preenche. Então tudo preenche um pouquinho de você. Só que existe uma parte muito grande do seu eu que só pode ser preenchida por Deus. Deus nos criou com essa característica, essa necessidade de nos achegar até Deus. Então, isso é o motivo de tantas pessoas a todo momento estarem buscando algo, estarem buscando a Deus, cada um da sua forma. As pessoas, você percebe, em certo ponto, até desesperadamente buscando a Deus. Por quê? Porque existe essa necessidade. Existe essa necessidade do ser humano de buscar Deus. A pessoa pode morar no mais afastado que ela tiver. É uma coisa íntegra da pessoa, uma coisa que está no interior dela, né? É uma coisa que não importa quem esteja, essa pessoa, ela vai ter isso. Então isso mostra o vazio do ser humano, porque mesmo essa pessoa, esse jovem rico, sendo rico, ele se achegou, ele precisou se achegar a Jesus e perguntar de como ele poderia herdar a vida eterna. Ou seja, essa pessoa era rica, só que tinha algo que lhe faltava ainda, né? Ele percebeu que tinha, então ele percebeu a necessidade dele se achegar a Deus. Então, o vazio do ser humano é o nosso primeiro ponto. E o segundo ponto que eu separei para falar aqui é que o amor ao dinheiro, ele muda o que a pessoa realmente é. Essa pessoa, ela precisou bajular a Jesus para ela conseguir o que é. Você já percebeu aquele tipo de pessoa que ela acha que tudo com o dinheiro dela ela pode? Ah, você não pode fazer isso comigo, você sabe com quem você está falando? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você já percebeu esse tipo de pessoa? Eu já pude ver alguns já. Esse tipo de pessoa realmente são pessoas que ela muda o que ela é, ela muda a integridade dela pela confiança nas posses. Aquela pessoa, esse jovem rico, ele achou que a vida eterna, que estava se referindo a Jesus, era algo que o dinheiro dele poderia comprar. Ele falou assim, eu sou rico mesmo, eu vou lá pedir. Né? Só que não é bem assim, né? Jesus vira para ele, ô amigão, senta aqui, vem cá no colo do papai. O papai vai te contar uma coisa. Entendeu? Então, esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto é a soberba. Esse jovem rico, quando Jesus falou dos mandamentos, quando Jesus instruiu, ele se levantou, eu já sei o que eu faço, eu já sigo tudo isso, né? Então, é muito importante a gente ter uma postura de humildade. A gente ter uma postura de humildade de que a gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe de todas as coisas. Não é simplesmente a gente querer ficar dando carteirada nas pessoas por conta do que a gente tem, por conta das nossas posses. Eu tenho aqui um carro top, eu posso fazer isso. Eu tenho uma casa top, eu posso fazer isso. Não é sair dando carteirada. A gente precisa tomar uma postura de humildade. A soberba, ela é uma das características de quem tem amor ao dinheiro. Porque a soberba provoca um sentimento de poderio em você que você não tem. Você não é o tanto que você pensa. Só que o dinheiro faz você achar que você é o que você pensa, né? Então, é realmente assim perturbador ver o quanto de pessoas que se sujeitam a esse tipo de coisa, que se sujeitam, que se acham simplesmente
mais importante simplesmente pelo que tem. Esse foi o terceiro ponto das pessoas que têm amor ao dinheiro, das atitudes de quem tem amor ao dinheiro. E o próximo e último e o pior deles, na minha opinião, é a falta de confiança em Deus. Quando o jovem rico, depois de Jesus, fala assim, ó, vende tudo que tem e dá aos pobres, aquilo relata uma falta de confiança muito grande em Deus. Porque ele mostrou que ele acreditava tudo nas posses dele, que as posses dele poderiam conquistar tudo o que ele quisesse. Ele não acredita. Ter ali Jesus, seguir a Jesus para aquele jovem rico não era suficiente. Porque a confiança dele estava nas posses, a confiança dele não estava em Deus. A confiança estava nas posses, a confiança não estava em Deus. Quantos de nós a nossa confiança está nas posses e estamos afastando a nossa confiança de Deus, né? Existem algumas coisas, alguns padrões na nossa mente que eles são criados inconscientemente, né? São padrões que registros antigos, registros da infância, eles criam na nossa mente que moldam o nosso ser de hoje e principalmente o dinheiro. Não sou especialista nessa área, tô vendo o Felipão aí na live, o Felipão é coach, o Felipão sabe falar muito bem dessa área, mas existem padrões, né, Felipão? Existem padrões que são criados, então a pessoa pensa, né, a pessoa pensa da seguinte forma, assim, eu nunca tive nada na vida. Agora que eu tenho, me dá aqui, eu preciso segurar. Ninguém toma, ninguém pode pegar. Eu vou lutar por tudo. Se eu precisar te massacrar pra guardar, porque eu nunca tive nada. Agora que eu tenho, eu preciso ficar aqui e cuidar disso como se fosse o meu maior tesouro, né? É realmente, assim, triste de ver esse tipo de coisa. Aí, existe uma coisa que falam, né? Existe uma das coisas que eu vejo, assim, que eu fico bobo de ver. Isso daqui é mimo de Deus. Quando eu vejo isso, me dá tristeza, cara. Isso aqui é um mimo de Deus. Cara, mimo... Em que circunstância a gente gostaria de ser mimado? É legal? Você, como um pai de um filho, você queria mimar o seu filho? Porque você sabe que mimar não é bom. E agora você acha que Deus, que é o Todo-Poderoso, que é detentor de toda a sabedoria, você acha que Deus vai te mimar, cara? Pelo amor de Deus. Deus falou pra gente, né? Avance, conquiste, tá lá. Sede fecundos, né? Em Gênesis. Mas, cara, mimo de Deus. Não queira achar que Deus compactua com seus devaneios. Seja bem sucedido. Não tem problema nisso. Mas não jogue pra cima de Deus aquilo que você delira. Que você delira e acha que... Porque você acha que Deus quer te dar uma Ferrari, mas ele quer deixar o outro na miséria? Então, é necessário realmente sabermos equilibrar. Por quê? O tesouro dessa vida, ele não tá no quanto a gente acumula, mas sim no quanto a gente consegue transformar a vida de outras pessoas. O tesouro dessa vida não tá no quanto a gente acumula, mas no quanto a gente consegue transformar a vida de outra pessoa, né? Então, é muito importante, tratando-se de dinheiro, que a gente persiga aquilo que ninguém possa roubar de você. Persiga aquilo que ninguém possa roubar de você. Porque o universo, gente, ele caminha para um fim. Tudo aqui vai acabar. Nada aqui vai ficar disso. Eu não tô... Gente, sério, eu não tô falando de religião. Isso é física. Segundo a lei da termodinâmica, a entropia, tudo tende a se deteriorar. Tudo tende a se deteriorar. Então, você percebe o quanto... Quando você entende isso, cara, de que adianta armazenar
empilhar tesouros na terra? De que adianta você colocar suas confianças na riqueza, sendo que tudo aqui é autodestrutivo? Tudo aqui vai se destruir um dia? Você percebe o quanto é louco? É a mesma coisa. Quando você pensa nisso daqui, nessa forma de pensar, quando você pensa nesse cenário, você começa a ver o quanto é louco uma coisa dessa. Você começa a ver quanto é doido você colocar a tua confiança nas riquezas. Porque é garantia de algo que vai se destruir. É garantia de que você vai perder algo, né? É muito importante que haja o equilíbrio. Porque assim, às vezes eu falo essas coisas, pessoal, eu posso parecer com um discurso socialista, mas eu realmente eu sou uma pessoa que defende o capitalismo, tá? Eu acho que o capitalismo ele tem os seus defeitos, mas eu acho que ele é muito mais benéfico para a sociedade do que ele tira. Porém, o que eu sou contra é contra um capitalismo desequilibrado. Um capitalismo desequilibrado. Por exemplo, o amor, o empoderamento, a idolatria ao dinheiro é uma das características desse capitalismo desequilibrado. Então, assim, seja próspero, seja mesmo, de verdade. Não tenha medo, não tenha pavor ou vergonha de ser bem-sucedido, de conquistar, mas o equilíbrio é a chave para tudo. Então, essa é a nossa missão. Essa é o nosso recado. Eu queria criar uma frase do dia um pouco mais curta, já vamos encerrar, estamos no fim. Eu queria criar uma frase do dia mais curta, mas essa é realmente a frase do dia que mais me impactou. O tesouro dessa vida não está no quanto acumulamos, mas sim no quanto conseguimos transformar a vida de outras pessoas. Essa é a nossa frase do dia. Eu desejo paz, prosperidade, graça. Vi todos vocês aí, vi o Fê passando na live, a Ellen, a Rose. Um abraço para todos vocês. É isso aí, Fê. Por que não dar aos pobres? Top. Tamo junto, pessoal. Esse foi o Áurea Morning de hoje. Amanhã a gente retorna. Amanhã amanhã eu vou trazer um princípio para as crianças, tá? Um princípio para as crianças voltado ao dinheiro, tá? Então amanhã vai ser em comemoração ao Dia das Crianças, a gente vai trazer um princípio das finanças voltado para a criação de filhos, tá? Então, fiquem com Deus, tamo junto, até o Áurea Morning, obrigado pela participação de todos, um abraço para todos vocês aí, tamo junto, até amanhã, um abração.